Olá, vou mostrar para vocês um outro software de plano de negócios, também desenvolvido pelo Sebrae, que vai ajudar você a elaborar o seu plano de negócios. Tá? Então, o plano de negócios do Sebrae Minas Gerais, você tem que fazer um cadastro no site para você fazer o poder ter acesso aí a esse software. Então, aqui embaixo ele tem já alguns exemplos de informações que podem ser utilizadas, de planos já feitos, e ele sempre vai ter algumas indicações, né, de vídeos a serem assistidos. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um exemplo que eu quero poder assistir e vou entrar nesse meu plano. Clicando aqui, eu vou ter que fazer um cadastro, coloquei as informações, salvei, né, que você vai ter que colocar o do tempo, o estado onde você está, que tipo de empresa, e posteriormente você clicando no exemplo, você vai abrir o software. Então, vocês vão poder observar que continuamente ele vai ter alguns vídeos para vocês assistirem. E eu vou poder colocar as principais informações. O resumo executivo do meu negócio, quais são as principais informações para serem colocadas. Tá vendo? É um campo editável onde eu posso estar incrementando as informações. E ele sempre tem esse ponto de interrogação para você conseguir entender o que precisa ser colocado em cada parte. Nesse caso do resumo executivo, o que é um negócio, produtos e serviços, principais clientes, localização da empresa, capital a ser investido, faturamento e prazo de retorno deste meu capital. Assim como a gente vai ter nos dados dos empreendedores. Também vou colocar as principais informações, o perfil, as atribuições, algum telefone de contato. Simplesmente clicando nesse ponto aqui você vai ter essas informações. Posteriormente eu vou inserir a missão da minha empresa, o que eu espero concluí-la, qual é o objetivo de eu criar esse meu empreendimento. Depois fazer uma análise de qual setor da economia que está. É agronegócio, é comércio, é indústria, é serviços. Posteriormente, fazer uma análise do formato jurídico. Então, se eu sou empresário individual, se eu sou um empreendedor individual, se eu tenho uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Depois, vou fazer uma análise para ver se eu posso ser optante do Simples Nacional, né? E aí, vou impactar em toda a questão de impostos e funcionamento da organização. Em relação ao capital, ou seja, os sócios que compõem, qual que é a porcentagem, no caso de cada um dos sócios, aí o quanto eles estão fazendo o investimento aqui. Nesse exemplo, a gente colocou o José e o João, um investimento de R$ 960 e cada um com 50% da empresa. A fonte dos recursos, então se vão ser recursos próprios, recursos de terceiros, para vocês conseguirem entender como que vai ser o início ou se já é um negócio que já está operando, quais são as principais informações. Uma análise de mercado, vou poder fazer uma análise do estudo dos meus clientes, o perfil, o comportamento, a área de abrangência. Posteriormente dos meus fornecedores, então fornecedor B, fornecedor ABC, né, onde ele está em relação à qualidade, em relação ao atendimento, aos serviços, ao preço, e depois tendo algumas conclusões em relação ao que você estudou de cada um dos seus concorrentes. A mesma coisa dos fornecedores, eu vou poder também ter uma análise completa. Localização, descrição dos itens, prazo de entrega, o preço e as condições que são dadas para pagamento. E aí eu vou poder incluir novos fornecedores também. Tem o plano de marketing, onde eu vou estar também, eu posso assistir esse vídeo no YouTube ou já ir direto aqui para analisar os meus produtos e serviços. Se eu tenho, quais são as características de cada um, como que eu pretendo me posicionar. Em relação ao preço, quais são as estratégias utilizadas de precificação. Você pode colocar desconto para a região, ou você vai ter preços psicológicos, como é que você vai definir descontos, né, nesse sentido. Estratégias promocionais, então, que eu vou utilizar de campanhas em relação a divulgar o meu negócio e como eu também vou trabalhar a questão de relações públicas, né, em relação se tiver algum problema, comunicação com a imprensa, como é que vai ser nesse sentido. A estrutura de comercialização, no caso se eu tiver essa estrutura, o que é necessário inserir em cada uma dessas informações.
e o local do meu negócio. Então, coloquei também algum exemplo aqui, só para vocês terem alguma informação do local, das considerações sobre o ponto que achou interessante. Posteriormente, vai para o plano operacional, onde vou estar colocando as informações sobre o layout. Então, no caso, eu coloquei só uma figurinha ilustrativa aqui. Depois, posteriormente, sobre a capacidade instalada. Então, o que eu espero? O que eu tenho de capacidade? Para você saber que você tem uma limitação em relação à sua produção, seja de produtos ou serviços. E quanto você vai fazer para você atingir e até pensar na questão de expansão posteriormente. Nos processos operacionais, como é que são as principais etapas? O que é necessário fazer para que o meu negócio aconteça, ele opere na organização, desde o momento que o cliente entra, como é que é feito todo esse processo, ou desde o momento que a minha empresa abre, como é que eu preciso operar cada uma das atividades. Assim como a necessidade de pessoal, quais são os cargos, quais são as qualificações de cada um, né? Para posteriormente você analisar no plano financeiro quais são os investimentos fixos necessários. Vou colocar todos os meus maquinários, os equipamentos. E aí ele vai te ajudar a fazer um cálculo do capital de giro do estoque inicial. Então eu vou colocar as informações sobre estoques necessários, a quantidade, o valor unitário e para eu saber o quanto que eu tenho de estoque para fazer a análise do seu capital de giro. Então eu vou poder colocar as informações sobre vendas também, né, o percentual que eu vou fazer à vista, a prazo, né, como é que vai ser, e posteriormente eu vou poder determinar, fazer os outros passos, prazo médio para compra, qual que é a minha necessidade de estoque, para posteriormente, depois disso, eu poder fazer um cálculo. Então, nesse exemplo fictício, a gente tem recursos fora do caixa de 23 dias, e de recursos de terceiros de 11 dias. Então, a minha necessidade líquida de capital de juros sempre vai ser 12 dias. Os investimentos pré-operacionais, ou seja, antes de eu começar a empresa, quais são todos os gastos que eu vou ter para fazer o meu negócio funcionar. Depois eu vou ter um investimento total, onde vão estar as principais informações. É claro que nesse caso aqui eu só vou ter todas as informações depois que eu fazer as análises completas, ok? Outro ponto bastante importante, né, que aí aqui ele tem as informações, mas eu só vou ter as informações mais detalhadas assim que eu fizer toda a alimentação do meu plano. Assim, depois, posteriormente, para o plano faturamento mensal, onde vou estar colocando os meus produtos, os meus serviços, qual é a quantidade, qual é o que eu espero de faturamento, isso para qualquer um. E depois eu vou poder fazer umas análises de segundo passo, se vai ter alterações no que eu espero para a receita, então sem expectativa de crescimento, crescimento é uma taxa constante, ou se vai ter entradas diferenciadas, no mês 1 entra R$1, só para ficar mais fácil, no mês 2 entra 2, no mês 4 entra 20, no mês 6 não entra nada, para eu poder ter uma análise do meu caixa. Posteriormente do custo unitário, então quanto custa cada um dos meus produtos ou serviços. Custo de comercialização, quanto que eu preciso, né, em relação a vendas, comissões, propaganda, as taxas, para fazer o meu negócio operar. Apuração do custo de mão de obra, então eu vou colocar ali todas as informações referentes ao meu produto e serviço, estimativa de vendas e o custo para eu saber como é que está o meu custo. Posteriormente, eu vou analisar sobre a minha mão de obra, quem são as pessoas que eu alimentei no campo anterior, qual é o salário, quantas estão, quais os encargos envolvidos, para eu saber quanto a pessoa vai ganhar e quanto a pessoa vai ganhar já envolvendo os encargos. Custos com depreciação, que são valores que não saem do caixa, mas que são importantes para serem mensurados em relação à vida útil e eu pensar em ter dinheiro suficiente para fazer novos investimentos. Custos fixos, onde eu vou estar alimentando todos os custos referentes a que não vão ter grandes alterações dentro da minha organização. Posteriormente, eu vou poder analisar se vai ter um crescimento. Olha, vai ter um crescimento a taxa constante. Então, nos próximos 12 meses vai ter uma alteração de 1%, né? Ou depois a partir do segundo ano, ou se vão ter, né, não se espera ter crescimento, e aí ele vai ter um valor fixo durante o ano inteiro. Então vai ser importante para eu poder fazer uma análise do meu caixa.
Posteriormente, aqui o demonstrativo do resultado. Você tem que ter todas as informações prévias para você conseguir fazer o lançamento, senão ele vai aparecer aquilo que aqui que eu deixei para vocês. E indicadores de viabilidade, para eu poder estar analisando o meu ponto de equilíbrio, minha lucratividade, minha rentabilidade e todas essas informações necessárias. Posteriormente, a construção de cenários. Eu vou poder fazer análises positivas e pessimistas. Então, um cenário mais provável e se no cenário pessimista, quanto eu espero ser negativo, e no cenário otimista, quanto eu espero ser positivo, e o que eu posso fazer em cada uma das ações para estar resolvendo esse problema. Posteriormente, eu vou para a avaliação estratégica, onde eu vou estar fazendo uma análise SWOT dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, pontos fortes na parte de cima, pontos fracos na parte de baixo, tá? Meus fatores internos que vão estar relacionados aqui, minhas forças e fraquezas, e fatores externos, as ameaças e as ameaças e as oportunidades. Posteriormente, eu vou poder fazer uma análise e me preparar ao que pode acontecer. E posteriormente, eu vou ter uma informação sobre o meu plano, o que eu preciso, como eu posso me posicionar. Tá bom, pessoal? Então, aqui de uma forma bastante rápida de explicação como se faz um plano de negócios e os principais pontos que estão inseridos. Obrigado e bons estudos!